precisa entender que nem tudo sempre vai ser um mar de rosas. São nesses momentos em que o mercado penaliza essas boas empresas, ele é de longo prazo, né? Questão de preço, né? A gente, quando vai ficando cada vez mais velhaco de mercado, cada vez mais quilometragem rodada, você vai ficando mais chato, mais exigente. E você vai caindo em alguns vícios, que inclusive pode ser um vício perigoso até para quem está iniciando, que é você ficar ancorado em determinados preços, né? Então, a gente fala muito de preço teto lá no AGF, e a nossa preocupação é, de novo, não é pegar o fundo. Muitas vezes a gente pega a faca caindo, porque a nossa preocupação é o teto. É o máximo que eu posso pagar por uma posição. Por quê? Eu penso sempre em margem de segurança. Do preço teto para baixo, se cair, poxa, para mim é bom porque eu compro mais ações, maior quantidade de ações, mais dividendos no futuro. Consequentemente, se eu estou comprando barato, maior o meu upside lá na frente se eu tiver paciência e disciplina, tá? Mas, de novo, tudo é uma questão de preço e o quanto você está confortável com a sua margem de segurança. O preço teto de Banco do Brasil hoje é alto justamente por essa mudança de payout, né? Hoje o banco está de igual para igual com outros players privados e consegue hoje pagar um dividendo generoso com 40% de payout, podendo aumentar no ano que vem. Então, isso é um fato. Eu acho que o banco mudou de patamar. Esses últimos 5 anos foi feito um excelente trabalho, não só de gestão, mas também de governança. Então, hoje, os principais cabeças-chave, as pessoas-chaves, né, que sentam lá nas vice-presidências, diretorias, são pessoas de carreira no banco. Então, entendem muito bem os mecanismos, são vários comitês, são várias instâncias de governança até que se chegue no conselho de administração, que aí sim é onde terão algumas peças provavelmente indicar o presidente do conselho de administração e o CEO, que muito provavelmente serão indicados aí, será provavelmente algum indicado político aí. Mas eu não acho que isso afete 100% não a governança da companhia, que está muito mais fortalecida. Eu tenho um preço, na minha cabeça é o meu preço teto, né, que eu coloquei a minha margem de segurança em cima do que está calculado lá na AGF+, que é de 32,50. Se voltar para baixo desse preço, é um preço que eu, de novo, pessoal, não é recomendação, a gente fala sempre do que eu estou fazendo na minha carteira. Cabe aí a avaliação individual de cada um, mas olhando múltiplos e olhando hoje os indicadores do banco, né? Um banco está super saudável, está descontado sim, mas eu gostaria de pegar ali nos 32,50. Mas quem estiver comprando agora, não acho que está fazendo um mau negócio, não. Acho que tem bastante margem de segurança ainda em relação ao que o banco pode e tem potencial de pagar nos próximos anos. Então, tá barato sim. Eu acho que é o que você fala, né, Lu, também. Tem que ter paciência. Porque muitos investidores que estão começando agora, eles olham assim, comprou o Banco do Brasil. Depois de 3 meses, a pessoa tá reclamando. Tá andando de lado, não tô ganhando dinheiro. Ou caiu um pouco, já tô desesperado. Mas foi o que você falou, tem que ter uma visão de longo prazo. Um Banco do Brasil, que é um banco, que só tem lucros crescentes, receitas crescentes, bem administrado. Claro, tem o dedo estatal, tem um certo risco. Mas, já passou por vários governos. Então, comprando hoje, tá atrativo, se a gente olhar a questão dos indicadores. Se tiver uma visão de longo prazo, acho que é uma boa. Mas eu queria que você falasse, Lu, tirando o Banco do Brasil, eu acredito que você tenha Banco Santander, se eu não me engano, ou você ou o Barsi, seu pai. Seria o segundo banco que você acha que hoje está melhor posicionado, fora o Banco do Brasil, e por quê? Não digo que está melhor posicionado. É um banco que provavelmente vai sofrer nos próximos meses, muito porque é um banco que é de linha de frente, é essencialmente de varejo. E a gente está vendo aí indicadores bem preocupantes de inadimplência. O mercado, obviamente, ele não discute, ele precifica, né? E o mercado já está precificando uma PDD, uma PCLD, uma provisão de devedores duvidosos, né, maior para os próximos trimestres. Por ser essencialmente de varejo, muito provavelmente o Santander vai antecipar, quer dizer, vai fazer uma provisão maior do que os outros bancos num primeiro momento, e depois o restante do setor segue, né? Existe um certo delay. Mas faz parte do business. E tem gestores muito competentes, sendo muito bem pagos lá dentro para resolver essa questão. Então, o que o banco tem feito nesses últimos meses, isso é público, né? Tá divulgado nos balanços, é, obviamente, fechar a torneira. Eu não vou hoje emprestar para qualquer perfil de crédito, né? O que eu vou olhar? Eu vou olhar para os meus clientes, que a gente chama de share of wallet. Então, eu vou tentar vender para minha base de clientes, vou tentar aumentar a gama de produtos que eu ofereço para eles e rentabilizar um cliente que eu já sei o comportamento,
já sei o perfil de risco e já sei quais são os meus riscos dele ficar inadimplente ou não. Tudo isso, toda essa previsibilidade é muito importante para que o banco consiga, obviamente, rentabilizar a sua carteira, né? Então, acho que veremos aí próximos trimestres de bastante altos e baixos. O último trimestre já mostrou que foi bem desafiador. Então, quando você é sócio de empresas, você precisa entender que nem tudo sempre vai ser um mar de rosas. Por outro lado, você precisa entender que são nesses momentos em que o mercado penaliza essas boas empresas, pode ter boa justificativa ou não, é que você, sendo sócio, você aproveita para comprar um pouquinho mais, porque o seu horizonte em que você espera receber uma rentabilidade, ele é maior do que o próximo trimestre ou o trimestre seguinte. Ele é de longo prazo, né? Então, acho que tudo que eu vou falar aqui é muito repetitivo, mas é porque a verdade é uma só. Se você quer ser um investidor que ganhe com dividendos, o nome do jogo é quantidade de ações. Quando você interioriza isso e você entende que quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe, maior o seu upside no futuro, você começa a pensar ao contrário. Você torce para que o mercado penalize as suas ações. Isso vai ter um preço no curto prazo, obviamente, no seu patrimônio que vai oscilar, mas mirando o longo prazo, sabendo, obviamente, né, que são boas empresas, com bons gestores, que estão pensando no negócio e que pretendem resolver o negócio, então você tem boas chances aí de fazer um bom negócio no futuro. Mas, de novo, você vai ter que abdicar de outras oportunidades que você vai olhar ao seu redor. Você vai ter que ficar chupando o dedo, né? Então, Sim. você tem o perfil de risco necessário para isso? É justamente em momentos como esse que a gente está vivendo, que a gente vê que a maioria não tem. E tá tudo bem. São nestes momentos que você descobre o seu real perfil de investidor. Bom, para Luiz e Paz, faz sentido olhar para a renda fixa nesse momento? Legal, vamos lá. A renda fixa nesse momento ela é extremamente sedutora, né? E não sem motivo. De fato, a gente tem hoje várias oportunidades na renda fixa. Isso é inegável, né? Principalmente para fundos, em que hoje é muito fácil o discurso de captação e muito mais fácil de você alocar na renda fixa do que você alocar na renda variável, que você está sujeito aos fluxos e você tem que explicar para o seu cotista por que a cota, né, do seu fundo está oscilando tanto. Então, acho que, primeiro, né, para os institucionais, isso aqui é o mar de ganhar dinheiro. E segundo, a gente tem um histórico, há não muito tempo atrás, de juros nesse mesmo patamar, né? O que as pessoas às vezes não se atentam é que, se os juros está nesse patamar, tem um motivo por causa disso. Primeiro, a inflação. E segundo, quando a gente olha, obviamente, os juros futuros, o mercado também precifica o risco do país, né? O risco sistêmico, enfim, que a gente está sujeito no momento. Então, temos taxas de juros interessantíssimas hoje, mas obviamente existe a contraparte, né? E o que via de regra acontece? E aqui é sempre aquele paradigma. Ao mesmo tempo em que você tem várias boas oportunidades na renda fixa, são considerados produtos seguros, e a pessoa tem, já no momento em que ela contrata o produto, a estimativa de quanto ela vai ganhar, é muito difícil de você bater nessa narrativa. Por outro lado, se você abdica dessa segurança, né, e continua comprando boas empresas a bons preços, que pagam bons dividendos, ninguém me contou, eu vivo isso hoje na minha carteira. Então, nessa mesma época, uma época muito parecida, vamos por lá atrás, né, com Dilma, a gente sofreu mais ou menos a mesma coisa. Os ativos lá embaixo, mas numa situação um pouco diferente, porque as empresas não estavam tão capitalizadas. A gente estava saindo de uma recessão, né? Mas continuamos comprando. E qual foi o resultado disso? Colhemos hoje, em boa parte da nossa carteira, um dividend yield on cost superior, eu diria, a 30%, 40%. Que é muito superior ao que a gente vê hoje na renda fixa. Mas, de novo, você precisa abdicar de alguns anos, né? Não sabemos quanto tempo, meses, dessa segurança, para, obviamente, colher algo que não é garantido lá na frente. Então, são poucas as pessoas que atendem, né, que possuem as características necessárias para correr esse tipo de risco, porque é um tipo de risco. Obviamente, a contrapartida disso é que você tem potenciais de ganhos, de multiplicação de capital e de ganhos de dividendos, enfim, muito maiores. Mas não é todo mundo que está disposto a correr esse risco. Então, o que a gente vê agora é um mar de gente saindo da renda variável e vendendo as suas ações a qualquer preço, no prejuízo, inclusive. Ontem mesmo um amigo meu falou isso. Eu vou vender todos os meus fundos imobiliários e vou para renda fixa. Eu falei, calma, respira. Exatamente. Mas por quê? As pessoas estão sempre em busca do que é melhor agora.
tira tudo de onde tá e vai pra renda fixa. Aí a renda fixa cai. Tira tudo da renda fixa, aí vai tudo pra bolsa. Quando na verdade você devia pensar em portfólio. Eu divido o meu em 3 caixinhas, sempre falo isso. Curto, médio e longo prazo. O curto, reserva de emergência, reserva de oportunidade. Precisa, via de regra, ficar numa renda fixa com liquidez diária, né, ou imediata, enfim, uma liquidez rápida, para que você possa dispor dos recursos rapidamente. A de médio prazo, em que você pode se dar o luxo de, também na renda fixa, pegar alguns produtos com uma carência maior. Então, às vezes você pega, né, algum título com vencimento um pouquinho mais longo para levar até o vencimento mesmo. E é para outros objetivos que você tenha de vida. Então, sei lá, quero casar daqui 2 anos. Poxa, você pode programar aportes de maneira que você pré-fixa a taxa agora, por exemplo, né? Tá bem... Acaba chamando a atenção essas taxas que a gente tem agora de 14%, quase 15%, enfim, no pré-fixado. Você pode pré-fixar isso e, poxa, daqui 2 anos, você vai colher com uma boa rentabilidade, os recursos que você sabe quanto você vai sacar lá no fim, porque você vai precisar desse recurso. Então, essa é a caixinha do médio prazo. Vou casar, vou comprar um carro, vou fazer um intercâmbio, coisas desse tipo. E tem a terceira caixinha, que é a do longo prazo. Essa caixinha, de novo, você precisa pensar com uma cabeça de, eu tô assim, nivelando por baixo, no mínimo 5 anos. De novo, não é todo mundo que está disposto a deixar um recurso lá parado, vamos dizer assim, porque você corre o risco também de ver uma bolsa de lado e isso testa a sua fé. Por muitas vezes, você vai olhar para o lado, o seu amigo ganhando rios de dinheiro na renda fixa ou em algum outro investimento e você lá amargando uma bolsa de lado, aí vem a frustração, vem o pessimismo, a ansiedade, as pessoas começam a vender. E aí a famosa frase do Warren Buffett, né, quando as ações retornam de fato aos seus verdadeiros donos, que é quem tem essa cabeça do longo prazo e sabe que momentos como esse que a gente está vivendo são de oportunidade, né?